vou dar continuidade ao tema resiliência, que é o tema que eu falei um pouquinho no vídeo passado. E nesse vídeo específico eu vou fazer uma analogia, uma metáfora da nossa vida, dos tempos difíceis que nós podemos viver e das possibilidades que nós podemos desenvolver em tempos difíceis a partir das características da planta do ipê. O ipê ele é uma planta típica do nosso país e ele tem uma característica nata de florescer em tempos de escassez, em tempos de seca. E fazendo uma analogia com a nossa vida, é como se você fosse o ipê e o tempo de escassez, de seca que ele floresce é as nossas dificuldades, são os tempos difíceis que nós vivemos. Então o que é que a gente pode aprender com o ipê, né, a partir dessa característica que ele tem? Porque assim, o ipê, igual qualquer outra planta, ele tem seus tempos de florescimento, né, de produção de frutos, e também tem os tempos de escassez de florescer, né? Tem momentos que ele não vai florescer, que ele não vai produzir frutos, e assim também é a nossa vida. Existem momentos que nós estamos bem mais favoráveis para estarmos produtivos, para estarmos emocionalmente nos sentindo muito bem. Porém, a vida ela é geradora de experiências de transformação, que nos ajudam a desenvolver algumas habilidades em alguns tempos e em outros períodos nos ajuda a refletir mais ao invés de estar produzindo tanto. Esse é o momento que nós estamos tendo a oportunidade de refletir muito mais. Esse período de quarentena, as pessoas estão em casa e não estão tendo a rotina que anteriormente tinham. E nesse momento é mais importante a gente, pensar, refletir muito mais. Nós estamos tendo um tempo muito oportuno para isso, para estarmos mais introspectivos, olhando para si mesmo, para aquilo que é necessário melhorar, fazer ajustes. E existem momentos que vai ser necessário eu estar muito ativa, né? Estar produzindo bastante. Então existe tempo para tudo. E a gente precisa criar lições, desenvolver aprendizagens nos tempos em que nós precisamos estar um pouco mais recatados, menos ativos e proporcionar esse tempo como um tempo de reflexão, de autoavaliação, para que a partir disso a gente possa se desenvolver pessoalmente, a partir disso a gente possa fazer reflexões sobre nós mesmos, a respeito daquilo que eu preciso ajustar na minha vida e criar novas estratégias, avaliar o que não está tão legal e produzir aí novos contextos com novas consequências. Então é muito importante que a gente perceba que a nossa vida ela tem ciclos. Existem momentos que nós vamos estar muito bem, mas existem momentos que nós não vamos estar muito bem. E tudo bem, né? Tudo bem. A gente precisa começar a ter um olhar muito mais natural sobre a nossa maneira de se sentir. Às vezes nós vamos estar 100% e às vezes eu não vou estar com tanta capacidade de ser tão proativo, de ser tão produtivo, mas eu preciso saber lidar com isso da melhor maneira para que isso não gere adoecimento em mim. Então, a segunda coisa que a gente pode aprender com a história do ipê, com essa característica que ele tem de ser tão flexível na sua produção e principalmente de florescer em tempos que para a agricultura não é tão favorável, né, que é o tempo de seca, a gente pode também aprender que o cair das flores do ipê, né, que é aquele momento onde ele vai entrar no período de não frutificar tanto, de não florescer tanto, que na nossa vida poderia ser as nossas adversidades, não é o fim, né? Para o ipê, aquele momento é o momento dele estar mais quietinho, né? Como eu falei ainda agora, a gente precisa ter esse tempo mais introspectivo, mais reflexivo, é necessário para o nosso desenvolvimento. Então, o cair das flores do ipê, que aparentemente pode ser não muito positivo, porque ele não vai estar produzindo, as nossas adversidades, elas não são o fim, elas podem ser o início de um novo florescer, porque assim como o ipê, quando ele vai caindo as flores, ele vai deixando de produzir, ele vai ali começar um período, né, em que ele vai estar se desenvolvendo em preparação para o novo período que vai surgir.
Então, esse período em que nós estamos recatados nos nossos lares, não produzindo tanto como nós estávamos anteriormente, é importante para que a gente possa se preparar para aquilo que há de vir. Né? Daqui a pouco essa pandemia vai passar, daqui a pouco novas oportunidades, contextos diferentes nós vamos viver em que vai ser exigido de nós novas posturas, novas habilidades. Nós vamos precisar estar mais desenvolvidos enquanto pessoas para saber lidar com a pós-pandemia. E esse momento que nós estamos mais recatados, né, mais introspectivos, não tão ativos, é importante que você reflita sobre o que você pode melhorar quando tudo voltar. Então, uma outra coisa que a gente precisa pensar, tirando como lição a história do IP, é abandonar essa rigidez de pensamento de que situações difíceis elas vêm para nos paralisar. Muitas pessoas não conseguem lidar com situações difíceis e acabam não progredindo, acreditando que aquilo é impossível de se vivenciar, acreditando que é difícil demais, que não vai dar conta. Porém, é importante a gente lembrar daquilo que nós já vivenciamos anteriormente, que nós também achávamos que não íamos dar conta e nós demos conta. Então, a gente precisa estar trazendo à nossa memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos faz acreditarmos que é possível, né? Sempre vai existir a possibilidade do sim, sempre vai existir a possibilidade do não. Por que não alimentar o sim? E por que é tão importante para mim ter que ficar alimentando a possibilidade de não dar certo? Então a gente precisa começar a refletir um pouco melhor sobre as possibilidades diante dos tempos difíceis, ao invés das impossibilidades. E a gente precisa se adaptar aos novos contextos, às novas situações, que as situações difíceis elas produzem nas nossas vidas. Nós temos que ter flexibilidade para que a gente não fique rígido, acreditando que só existe uma maneira de viver, acreditando que só existe uma maneira de resolver problemas. Não, existe uma infinidade de possibilidades que eu preciso me permitir para começar a pensar melhor por uma nova perspectiva e assim mudar o meu comportamento. Então, tudo é muito mutável na nossa vida, tudo passa, tudo muda. A gente não consegue viver tempos difíceis por muito tempo, porque a nossa própria vida, ela vai se organizando de maneira que faça a gente ir se desenvolvendo aos pouquinhos. E chega um momento que você começa a se tornar mais tolerante às situações difíceis, porque quanto mais você se expõe a elas e enfrenta, mais você vai desenvolvendo habilidade. Quanto mais você se afasta, se esquiva, foge de situações difíceis, menos você se desenvolve. E você vai ter muito mais dificuldade em lidar com situações semelhantes no futuro. Então nós precisamos, assim como o IP, entender que vai ter momentos de flores, de frutos, mas também vai ter um momento em que eu não vou produzir tanto. E nesse período eu preciso fazer autoavaliações para perceber o que eu preciso melhorar, para que na próxima estação, quando eu florescer, nos tempos favoráveis, eu esteja totalmente preparado para produzir muito mais daquilo que um dia eu produzi.